Amados irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a festa da Ascensão do Senhor. Então, com essa celebração, nós queremos encerrar o final da missão terrena de Cristo e o início da missão salvadora da igreja, que é, como nós ouvimos no Evangelho, propagar o Evangelho, anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Na primeira leitura, Lucas, após uma introdução aos Atos dos Apóstolos, descreve a despedida de Jesus em Jerusalém. E, ao mesmo tempo, ele sublinha a vinda do Espírito Santo e o testemunho que Jesus deve dar até os confins da terra. Por que estão olhando para o céu? Não é apenas ficarmos contemplando, mas agora somos nós. Eram eles e hoje somos nós, os verdadeiros discípulos de Jesus, que devem testemunhar ao mundo, proclamando essa proposta de Jesus. Na segunda leitura, Paulo vê na ascensão a glorificação de Cristo e o anúncio do retorno de toda a humanidade para Deus. Esse evangelho de hoje, de Mateus, nós ouvimos também que, especificamente, a palavra ascensão não aparece, no Evangelho, não aparece nas leituras. Mas a igreja usa dessa expressão para poder mostrar para nós que Jesus volta, mas a igreja continua. E hoje, se nós estamos aqui, é porque alguém acreditou lá atrás, no passado. E hoje, então, se faz presente a nossa igreja que peregrina sobre este mundo. Essa aparição pascal de Jesus na Galileia mostra o poder que Deus dá por intermédio de Jesus e confere também a cada um de nós. Ele diz: ide e fazei discípulos meus todos os povos. E, ao mesmo tempo, não só anuncia, mas como também eleva uma promessa: estarei convosco até o fim dos tempos. A igreja de Cristo é essencialmente uma comunidade missionária, cuja missão é o quê? É testemunhar no mundo a proposta da salvação e a libertação que Jesus veio trazer aos homens, e deixou nas mãos de cada um de nós e no coração dos discípulos esta missão. E ela tem duas características. Primeiro, ela é universal, destinada a todos, a todas as nações. Só que nós sabemos que somos mais de 8 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo. É um número razoável, grande, né? Mas ainda poucos conhecem Jesus. Só que essa proposta de Jesus, ela hoje, através dos meios de comunicação, e celebramos também, na celebração da Ascensão do Senhor, o 57º dia, do Dia Mundial das Comunicações, e o Papa Francisco, na sua mensagem, ele nos faz um apelo que nós devemos, de fato, falar com o coração. E como é difícil falar com o coração. Porque falar com o coração, a gente tem que ter essa empatia com o outro. A gente tem que sentir a necessidade do outro. A gente tem que, naquele caminhar dos discípulos de Emaús, quando Jesus entra com eles ali, durante o caminho, e vai lhes anunciando a palavra, e no partir do pão, eles arde o coração. Ou seja, falar e comunicar a boa nova de Jesus, tem que falar ao coração. Tem que fazer o coração arder. Tem que fazer o coração ficar desejoso. A tal ponto de que esses discípulos, após ouvir a palavra, comungar a Eucaristia, ele sente o desejo de voltar e anunciar. Voltar para Jerusalém. Jerusalém, que naquele momento era uma cidade do medo, da insegurança. Agora eles não têm mais, porque Cristo está com eles. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Então, dentro dessa proposta do anúncio de Jesus, leva-nos também a repatriar, dentro da nossa ação evangelizadora,
o processo da iniciação à vida cristã. Nós recebemos o anúncio e após o anúncio, nós somos batizados, confirmados, eucaristizados nessa comunhão com Cristo Jesus. O ensino e o batismo, que nós sabemos que a igreja hoje fala em todos os cantos, desse processo, com inspiração catecumenal. Voltarmos a essa origem que o anúncio da palavra de Cristo nos leva a uma verdadeira adesão à figura de Jesus. Nós não aderimos a Jesus somente pela fama, pelo poder, mas nós aderimos à proposta de Jesus porque a palavra foi nos comunicada pelo coração e no coração. Então, esse processo catequético, essa catequese permanente que nós somos convidados a enviar. Por isso que de vez em quando nós ficamos um pouco deslocados do nosso trabalho de evangelização, porque nós não participamos desse processo catequético permanente. E aí ficamos falhos na nossa missão. As palavras e os gestos de Jesus sempre vai nos motivando a termos uma vida muito concreta, uma vida de comunidade. Alguns domingos ele dizia isso para nós: eu não vos deixarei órfão, eu estarei convosco todos os dias. E hoje ele diz: estarei convosco. Depois que nós recebemos o anúncio, recebemos o batismo, agora vem o quê? O Espírito Santo. No próximo domingo nós celebraremos a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e ao mesmo tempo o nascimento da igreja. E no outro domingo nós iremos celebrar a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas num só Deus. Então, amados irmãos e irmãs, é interessante nós sabemos que Jesus garante que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Muito bom saber disso, que nós não estamos sozinhos aqui. E de vez em quando a missão da igreja, ela se torna uma missão difícil, desafiadora. E somos nós, os verdadeiros discípulos de Jesus, que à luz da palavra de Deus, temos que levá-la sempre adiante. Alguns detalhes dessa narrativa. Nós não devemos tomar ao pé da letra, mas os detalhes que aparecem nessa narrativa são simbólicos. Os 40 dias expressam o tempo de aprendizagem necessário para um discípulo aprender e repartir as lições do mestre. Se nós contarmos o dia da Páscoa até a quinta-feira, nós vamos contar 40 dias. Porque a festa da Ascensão é esses 40 dias depois da experiência da ressurreição. E da quinta-feira, mas nós celebramos no domingo, depois do dia até a festa de Pentecostes, são mais 9 dias. Então parece que a igreja vai usando desses termos para nos mostrar, através de um processo de catequese, o que nós devemos fazer. Por isso que, simbolicamente, hoje, com a festa da Ascensão, nós deveríamos iniciar a nossa novena de Pentecostes. Porque os apóstolos que nós ouvimos hoje na primeira leitura, lá na experiência da Ascensão, depois eles permanecem lá em Jerusalém. Qual é a atitude dos apóstolos? Eles estão em oração. Então aqui reforça para nós essa comunhão que toda a igreja faz durante esses 9 dias de novena de Pentecostes. É esse tempo de preparação. Se nós pegarmos também os 40 dias aqui, nós podemos lembrar lá de Gênesis, no capítulo 7 e 8, quando traz para nós a narrativa do dilúvio. 40 dias e 40 noites. Ao mesmo tempo, esse símbolo nos leva para esse tempo de purificação, desse tempo de preparação e ao mesmo tempo esse tempo de transição. Então, esses 40 dias nos ajuda a entender esse significado. A elevação ao céu expressa a exaltação total de Jesus. A nuvem, como nós ouvimos,
se você pegar todo o Antigo Testamento, você vai ver que toda aparição e toda manifestação de Deus, ele vem sobre a nuvem. Ele não vem lá em Elias, quando ele teve a carruagem de fogo, ele se elevou, mas não na nuvem. A única maneira de Deus se mostrar presente é sobre a nuvem. Então esse texto, que ele está na nuvem, mostra para nós que Jesus de fato, ele é divino, ele é Deus e ele está conosco. Os dois homens vestidos de branco indica que o testemunho vem de Deus. E os discípulos, olhando para o céu, lembra a expectativa da comunidade, que espera a segunda vinda de Cristo. Contradições? Quando? Logo após a ressurreição ou 40 dias depois? Onde? Em Jerusalém ou na Galileia? Ressurreição, ascensão e Pentecostes. 3 momentos distintos? Ou momentos catequéticos de um mistério da fé? De um único mistério da fé? A Páscoa do Senhor. Na ressurreição, o que nós destacamos? A vitória de Cristo sobre a morte. Na ascensão, sua exaltação como o Senhor do céu e o Senhor da terra. E a entrega de sua missão à comunidade eclesial, agora aqui presente. E no Pentecostes, a ação do Espírito Santo da igreja, que começa a sua atividade missionária de novo, formando assim, como nos lembra o documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, o povo de Deus. Nós pertencemos a essa igreja. A ascensão não é uma narrativa histórica, mas uma encenação literária da exaltação de Jesus, e com muitas semelhanças, que, como já citei, da subida de Elias ao céu no carro de fogo. E qual é o sentido dessa festa da ascensão? A ascensão de Cristo deve reforçar em nós a esperança, também da nossa ascensão. Um futuro inagualável que aguarda. Ele subiu para nos dar a esperança de que um dia iremos ao seu encontro, onde ele nos precedeu, celebrando o 7º dia. A certeza, a esperança que nós temos de que, assim como Cristo subiu, aqueles que também permanecem em Cristo subirá. Mas esse trabalho não dependerá apenas de nossas forças. Por isso, os envia a Jerusalém para aguardar o Espírito Santo. E aí eu lembro de novo, eles permanecem lá em Jerusalém, reunidos por um tempo ali de 9 dias em oração, com Maria e a mãe de Jesus. Ele diz, e Cristo nos garante, estarei convosco todos os dias. Então, a ascensão também, ela nos lembra que somos enviados de Cristo para poder continuar a sua obra. Devemos ser discípulos e, ao mesmo tempo, fazer outras pessoas discípulas. Dentro do nosso processo itinerário catequético, do processo da iniciação à vida cristã, nós estamos agora estamos recrutando pessoas para que sejam os introdutores. Homens e mulheres, qualquer pessoa que tenha a experiência da fé, e depois, observando que alguém ainda não está no caminho, esse introdutor será uma pessoa que vai se colocar ao lado do outro e vai no caminho, na caminhada da igreja, levando essa pessoa a chegar no anúncio de Jesus. Esses introdutores somos todos nós. Deveriam ser os pais, deveriam ser as mães, deveriam ser os avós, deveriam ser toda a comunidade que anuncia às crianças, aos jovens, aos adultos, a todas as pessoas, a proposta de Jesus. E assim, como Maria, como os apóstolos reunidos no cenáculo, nós devemos rezar. Nós devemos invocar o Espírito Santo. E assim ele diz, Jesus já falou, sem mim nada podeis fazer. Por isso, a igreja não começa com ação, mas com a oração, com Maria, a mãe de Jesus e da igreja. Cristo parte, mas permanece na comunidade. A ascensão de Cristo ao céu não é o fim de sua presença entre os homens, mas o começo de uma nova forma de estar no mundo. Sua presença
acompanha com sinais a nossa missão evangelizadora. Deus está presente e ao mesmo tempo nos envia para que Cristo seja reconhecido e amado a todos os homens. Se nós olharmos um pouco os desafios da nossa vida de comunidade e ainda vermos tantos jovens, tantas crianças, tantos adultos, tantas famílias que ainda não aderiram à fé em Jesus Cristo, é porque nós não estamos sendo enviados. Nós ainda não estamos nos comportando como essa igreja que, como diz Jesus, que se elevou, que se exaltou como Senhor do céu e da terra e deixa a nós a nossa missão. Somos nós hoje os responsáveis a conduzir as pessoas para Deus. No 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o tema é falar com o coração e o lema, testemunhando a verdade no amor. Falar com o coração. Foi o coração que nos moveu para ir, ver e escutar. E é o coração que nos move para uma comunicação aberta e acolhedora. A comunicação de coração a coração. Basta amar bem para dizer bem. Falar com o coração num processo também de sinodalidade, que nós estamos aí vivendo nesses últimos tempos. O sino da igreja, esse caminhar junto, uma comunicação que eleva, que comunica e que traz a unidade. Se nós somos cristãos católicos, nós devemos comunicar aquilo que parte do ponto de unidade, a partir daquilo da catequese do Papa Francisco e aquilo que chega também a todas as pessoas. Falar com o coração deve nos ajudar também a ter um sonho de uma comunicação eclesial, que saiba deixar-se e guiar pelo Espírito Santo, gentil e ao mesmo tempo profética. A comunicação. Se alguém, não sei se vocês têm a oportunidade de ver através das redes sociais, Padre Zezinho, aquele cantor, já com mais de 80 anos, ele traz muita catequese para nós, muita coisa importante ele fala. Nesses dias, ele vem nos alertando isso, né? Para que nós falemos com amor. A melhor forma de nós tocarmos o coração do outro é falar com amor. Por isso, que seja pelos nossos smartphones, seja pela TV, seja pelo rádio, seja pelos jornais, pelas revistas, qualquer tipo de comunicação tem que comunicar com amor. E ao mesmo tempo, desarmar os ânimos, promovendo uma linguagem de paz. Num tempo de tanta fake news, onde a mentira se propaga com tanta facilidade, somos chamados a anunciar a paz. Do coração brotam as palavras certas para dissipar as sombras de um mundo fechado. Que o Senhor Jesus, palavra pura que brota do coração do Pai, nos ajuda a tornar a comunicação livre, limpa e cordial. Que o Senhor Jesus, palavra que se fez carne, nos ajuda também a nos colocarmos na escuta do palpitar dos nossos corações e para podermos reconhecer que todos somos irmãos e irmãs e às vezes somos convidados também a desativar e derrubar o muro da hostilidade para que assim possamos viver juntos. Que o Senhor Jesus, palavra de verdade e caridade, nos ajude a dizer a verdade no amor, para nos sentirmos guardiões uns dos outros. Porque quando a gente ama, a gente cuida. E cuidar faz parte também da comunicação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.